O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada, no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazeis discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Toda pessoa, todos nós, carregamos conosco um segredo. Não é coisa muito complicada, mas todos nós carregamos um segredo, de forma que quando a gente vê a pessoa, a gente não sabe o que se passa com a pessoa. Por exemplo, eu não sei onde você mora, se você é casado, casada, solteiro, se você tem filhos, se tem netos, se tem bisnetos, onde você trabalha, que time que você torce, o que você faz nas suas horas de folga. Então essas coisas a gente só vai conhecendo à medida que a gente vai convivendo com o outro. Aí a gente vai conversando, trocando umas ideias, e aí a gente vai sabendo o que o outro pensa e tudo mais, até criar, eu acho que o grau mais profundo de amizade, aí, acho que é o matrimônio, Aí as pessoas convivem, e assim mesmo tem casais que não sabem ainda o que o outro pensa. Complicado, Mas é um grau maior. Deus também tem os seus segredos, e Deus foi revelando os seus segredos ao longo do tempo. A revelação de Deus começou no ano de 1800. Espera lá, não terminei de falar ainda. Antes de Cristo, faz 4.000 anos que Deus foi se mostrando. E tem gente que ainda não conhece o segredo de Deus, porque não convive com Deus. Se não convive com Deus, não sabe. Como é que eu vou saber onde você mora se eu não convivo com você? Como é que eu vou saber o seu nome se eu não convivo com você? Então tem os segredos de Deus. Então Deus foi revelando os seus segredos. E hoje, na missa da Ascensão, nós vamos meditar sobre um grande segredo de Deus, que Deus revelou ao mundo: a igreja. A igreja não nasceu da vontade de um homem ou de uma mulher. Aliás, os homens não colaboraram muito para essa igreja nascer. Ouvimos o Evangelho agora, eles foram até lá onde Jesus tinha mandado, chegaram lá, e entre os 11, alguns duvidaram. Não nasceu da vontade. A igreja é da vontade de Deus. Deus que foi empurrando a igreja. E Deus que empurra a igreja até hoje. Eu de vez em quando tenho uma má vontade que dá vontade de chorar. Você não tem má vontade de vez em quando? De vez em quando eu falo umas fofocas aí que dá até vergonha. Também que tenha um ato penitencial no início da missa. Senão não dá nem para presidir a missa. De vez em quando reclamo
parece criança chorona, reclamando de tudo, do tempo, do calor, do frio, da hora. E Deus que vai tocando essa igreja para frente, Deus que vai empurrando essa igreja para frente. A igreja é um sonho de Deus, a igreja é um projeto de Deus, a igreja é da vontade de Deus. Vamos meditar hoje um pouquinho sobre essa igreja, conhecê-la um pouquinho melhor. Quando nasce a igreja? A igreja não existiu desde sempre. A igreja nasceu, como eu e como você nascemos. A igreja nasceu no dia de hoje. Podemos dizer que hoje começa a celebrar o aniversário da igreja. A igreja nasceu na Ascensão, quando Jesus subiu até os céus. Começou a existir a igreja. Então vamos montar aqui um quadro aqui na frente. Vamos sentar na frente dos ministros aqui. Preciso de alguém para segurar aqui o quadro da Ascensão. Mas não é só na Ascensão que a igreja nasce. A igreja nasce também na festa que nós celebraremos domingo. Pentecostes. Precisa de mais um diácono, segura Pentecostes. Então aí nós temos a data do nascimento da igreja. A igreja nasce na festa da Ascensão e de Pentecostes. Começa a existir a igreja. Será que a igreja vai durar a eternidade inteira? Não. A igreja terá também um fim, como a história terá um fim. Tem um fim. Tem uma palavra aqui chata, difícil de falar. Será que vocês conseguem falar essa palavra? Parousia é uma palavra grega. A parousia quer dizer o dia em que Jesus voltará. Voltará vitorioso. Tem alguns aí que falam que Jesus está voltando, que o mundo está no fim. Bobagem, ninguém sabe. Sabemos que terá um fim, mas não sabemos quando será esse fim. Mas sim, o Senhor voltará um dia vitorioso. Aliás, numa das aclamações da missa nós rezamos isso. Quando na hora da consagração, depois o presidente da celebração chama a atenção da Assembleia para o corpo e o sangue de Cristo sobre o altar e diz assim: eis o mistério da fé. Numa das respostas a gente diz: anunciamos a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Estamos falando da parousia. Vamos colocar a parousia aqui no fim da história. Aqui bem no cantinho aqui, mais cantinho que você vai conseguir. Aí, parousia. Então nós temos a igreja. Nasceu em Ascensão, em Pentecostes, e caminhará até a parousia. E o que a gente faz no tempo da igreja? No tempo da igreja, a gente vive, em primeiro lugar, a presença silenciosa de Jesus. Jesus está presente na igreja, mas não como ele estava presente lá no tempo dos apóstolos, que ele ia na casa do Pedro, que ele ia na casa do Simão, o fariseu, que ele tomava a refeição, que ele foi no casamento nas bodas em Caná. Não! Jesus hoje está presente silenciosamente. Quando nós nos reunimos no seu nome, onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, estou aí no meio deles, e também na alma de cada um de nós que conserva a graça, que vive, que procura viver em estado de graça. Jesus está presente. Lembra daquele evangelho que fala que os apóstolos estavam com o barco no meio do mar? Aí começou a ventar, a água começou a querer entrar no barco. Jesus estava dormindo lá no barco. E aí os apóstolos, como o Padre Félix também, cabeçudo, foi falar lá para Jesus: Jesus, o Senhor não se importa, nós vamos morrer. Jesus que fez uma cara feia, disse: vocês, hein? Vocês não têm fé mesmo. E levantou e acalmou. Essa presença de Jesus hoje, de vez em quando a gente reclama, a gente murmura, a gente faz fofoca,
a gente briga, a gente vai embora, a gente não vem mais à missa. Mas isso é a dureza do nosso coração. E Jesus sabe muito bem o que fazer. Ele está presente na igreja e na vida de cada um que procura viver a ação de graças. Então vamos colocar mais alguém aqui no meio de Pentecostes e da parousia. Quem vai segurar aqui a presença silenciosa? Todo mundo não, é só um de cada vez. Presença silenciosa. Mas não é só aí. Jesus também está presente e se relaciona conosco através dos e da palavra. Aliás, vamos hoje recordar os sacramentos? Quantos sacramentos nós temos? 7. Muito bem, tem que cuidar lá que falou 51. É vida, né? São 7 sacramentos, né? Vamos lembrar deles? Batismo, depois a comunhão, depois a crisma. Mas a gente não consegue viver o batismo, a comunhão e a crisma. De vez em quando a gente peca. Aí tem outro sacramento. Qual? Penitência, perdão, né? Confissão. Mas ainda faltam 3. Quem é casado tem o sacramento do matrimônio. Quem não é casado, que não padre, tem o sacramento da ordem. Faltou um. Quando a gente fica doente, a unção dos enfermos. Então a gente vive essa presença silenciosa de Jesus através de uma vida sacramental. Até a gente canta, né? Confiando, comungando, confessando. Se as águas do mar da vida quiser, a gente vai lutando contra isso. É uma vida sacramental. A missa diária, a missa semanal, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, a confissão constante, pedir perdão constantemente dos pecados. A gente vive assim. Mas não só os sacramentos, também a palavra. Agora nós estamos anunciando a palavra. E essa palavra tem 2 lados, como 2 lados de uma mesma moeda. A palavra que a gente ouve, coração nosso, a palavra, mas essa palavra também a gente anuncia. Somos discípulos missionários. Não discípulo e missionários, hein? Discípulos missionários. Se você for lá no supermercado Santo, for lá no açougue e estiver vendendo lá filé mignon a R$1 o quilo, o que você vai fazer além de comprar? Saindo de lá, você vai pegar o telefone lá mesmo lá. Ô mãe, vem aqui, porque tem filé mignon a R$1. Ô pai, vem aqui. Ô sogra. Ô, vai falar para a vizinhança inteira. Em 2 minutos vai acabar a carne. Você vai espalhar. Meus amigos e minhas amigas, Jesus não é muito melhor do que filé mignon a R$1 o quilo? Eu acho. Filé a gente come, depois enjoa. Jesus a gente, cada vez que a gente mais tem, mais a gente quer. Jesus é muito melhor. Por isso que a gente tem que anunciar, falar de Jesus para as pessoas, contar para as pessoas o que Jesus fez ou está fazendo na nossa vida. Então os sacramentos é a palavra. Quem vai lá? Vai lá, dá uma força para lá, do lado lá da presença silenciosa. E falta uma coisa ainda que a gente faz nesse tempo da igreja. O que está escrito aqui? Oração. A igreja nos ensinou a rezar. Parece uma coisa simples, mas não é todo mundo que reza, não. Tem gente que não sabe rezar. Tem gente que enquanto as coisas vão bem, vai bem. Tem Copa do Mundo, tem forró, tem funk, tem férias, tem gasolina para pôr no carro, tem saúde. Aí vai. Mas a hora que importa, aí se desespera. Entra para o mundo da droga, entra para o mundo da bebida, e alguns até atentam contra a própria vida, se suicidam, porque não sabem rezar. A igreja nos ensinou a rezar. A gente agradece quando as coisas vão bem, e a gente pede quando a gente passa por penúrias, por dificuldades. Rezar é uma graça, a gente rezar. Uma graça saber rezar. É uma graça você pedir para Nossa Senhora. É uma graça. A graça que nós recebemos da igreja.
Então falta mais uma. Essa é pequenininha. Não, a Dona Maria. Dona Maria, ela... Ai, que dúvida. Ela não aprende, não. Então nós vivemos esse tempo da igreja, né? Presença silenciosa, sacramento de palavra, oração, esperando o Senhor que vem, como servos que esperam o seu Senhor chegar. Pode ser que ele chegue à meia-noite, pode ser que ele chegue às 2 horas da manhã. A hora ele chegar, nós estamos esperando chegar. E qual é o projeto do Pai desse tempo da igreja? O que é que o Pai quer com esse tempo da igreja? Ele quer que Jesus seja conhecido, amado e louvado. E nós dizemos isso. Quer ver? Quer ver como nós dizemos isso? Vou dizer uma frase aqui, vocês vão completar a frase. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É isso que Ele quer. É isso que o Pai quer nesse tempo da igreja. Que Jesus seja conhecido, seja louvado. Para sempre seja louvado. Que o amor de Cristo habite no nosso coração. Esse amor que é mais forte do que a morte. Esse amor que é mais forte do que qualquer dificuldade pela qual nós possamos passar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.